Então vamos começar mais um Campeões Cast, então, campeões da sua própria história. E hoje estamos aqui com um grande amigo meu, amigo de infância, né? Porque a gente teve aí várias histórias juntos, né? Hoje um papo bacana aqui com o mestre André Regis, mestre de Taekwondo. Seja bem-vindo ao Campeões Cast, André. Muito prazer estar aqui, professor mestre Reinaldo, para esse momento tão especial. Olha só, né? Quanto tempo a gente vem marcando para a gente poder bater um papo. E é isso, né? O Campeões Cast, né? O que ele quer trazer, André? Trazer histórias reais, quer trazer assim como que quantas coisas você fez e você segue inspirando ainda, né? Com uma academia bacana aqui na cidade de Passo Fundo, fazendo com que jovens e quantas pessoas hoje querem saber um pouquinho mais, né? O que o mestre aí representa, né, a sua trajetória de vida. E com certeza vão dar umas risadas também, né? Porque não é só coisa triste que nós temos aqui, né? Somos amigos de longa data. Então, mestre, vamos começar então. Quem é o mestre André Regis, o grande pai de família, o marido, né? O esposo, tem duas filhinhas lindas, né? E tem uma história de vida bacana. Então, quero saber de você aí. Quem é o mestre André Regis, né? Tu tem esse título de mestre porque conquistou isso, né? Fala um pouquinho para mim aí. Eu sou mestre internacional de Taekwondo, tive minha titulação de mestre na Coreia do Sul, que é o país de origem de Taekwondo. Então, a figura pública, eu sou o mestre André Regis, mas muito além disso, eu sou o marido da minha esposa, Vilma, sou pai das minhas filhas, Amanda e Alice. Então, uma boa parte da minha vida eu dedico para cuidar da minha família, porque ser um mestre é você ser também um ser humano que está presente em tudo que faz. Então você tem essa parte de ser pai, ser marido. Eu sou um empresário de sucesso também. A minha academia, graças a Deus, há muitos anos ela tem muito sucesso. Nós somos uma referência no ensino da excelência da arte marcial. E hoje a minha vida é uma vida maravilhosa, assim, tem muitas coisas boas, eu prosperei muito na minha vida, mas não foi sempre assim a minha vida, a minha história, né? Eu venho de uma família, de uma origem muito pobre, né? Eu nasci e cresci num bairro bem pobre e violento, chamado Victor Isler. Hoje ele já se desenvolveu bastante, mas quando eu morava lá, ele era conhecido tinha um apelido do bairro que era Vietnã. Por que tinha esse apelido? Porque as pessoas, elas nos finais de semana, elas bebiam e elas brigavam e literalmente se matavam, tiro, facada. Então era um lugar muito, muito violento. E a minha mãe trabalhou a vida toda como faxineira, meu pai como pedreiro, então eu vim de uma origem muito pobre. E a arte marcial, ela me deu essa base de valores que transformaram a minha vida e que hoje me dá a possibilidade de transformar a vida de tantas outras pessoas. Bacana, né? Uma história bacana, uma história real, né? Porque eu também eu cheguei aqui em Passo Fundo em 98 e conheci, né, as histórias que tinha dos bairros aqui. Mas assim, como é que tu chegou até as artes marciais? Porque isso aí muda o mindset, porque a arte marcial mudou minha vida também, né? Nós estamos falando aqui pessoas que... Eu digo que nós só não... sempre muda o CPF, né? Que não é história triste, mas é história de vida real que é da maioria das pessoas que nasceram em periferia e daqui a pouco conseguiram ter um projeto socioeducativo ou as artes marciais e mudou o mindset, né? Como é que foi a tua entrada assim pro Taekwondo? Como é que tu começou assim o Taekwondo e me conta um pouquinho mais assim de alguma facilidade, mas alguma dificuldade que tu teve para que fez com que mudasse assim teu mindset? Eu vou agora ser um mestre, vou mudar minha realidade da minha vida, da minha família. Eu comecei a treinar em função da minha irmã. Ela tinha colocado o meu sobrinho treinar e aí era meu aniversário, ela fez como um presente para mim me colocar a treinar. E quando eu comecei a treinar, eu percebi que eu era bom naquilo, que eu tinha facilidade, habilidade, eu tinha talento pro Taekwondo. E como a gente vem de uma realidade adversa, tu acaba tendo uma autoestima assim bem machucada, assim, né?
toda a tua realidade, ela fala, por isso que muita gente fala de realidade social, sem realmente ter vivido isso, né? Fala porque estudou na faculdade, porque, né, ouviu as pessoas falando, mas não passou realmente pela necessidade, pela dificuldade de ter dificuldade para você comer, dificuldade para você sobreviver, né? Tu vê a violência, tu vê essas coisas muito de perto, né? Então isso é algo muito real, né, no nosso mundo. E na minha época isso era muito presente na minha vida. Quando eu comecei a treinar arte marcial, eu percebi uma oportunidade de eu dar um upgrade na minha vida. Naquela época eu não tinha consciência disso, mas eu sabia que eu era bom naquilo e aquilo me fazia bem e me fazia feliz. Então eu pensei, cara, isso aqui, eu gostei desse negócio. Eu comecei a treinar, comecei a ir nas competições, comecei a ganhar as competições. E eu fiquei como que eu vou dizer, totalmente aficionado por isso. Então eu treinava, eu corria, eu só queria fazer coisas da arte marcial. E isso ia me alimentando meu espírito, eu me sentindo melhor, porque eu descobri na vida uma coisa que eu era bom e aquilo me fazia bem. Então eu comecei a dar cada vez mais intensidade. E ali na arte marcial eu aprendi valores que eram não fumar, não beber, você não brigar, você ser uma pessoa, se alimentar bem, você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa correta, você fazer por merecer. Então a arte marcial, ela foi me dando ferramentas que foram mudando a minha vida e também, principalmente, mudando a minha mente. Então essas mudanças que eu tive, né, com o treinamento da arte marcial, do taekwondo no caso, fizeram toda a diferença na minha vida. Eu comecei a gostar eu gostava de coisas sobre o poder da mente e comecei a ir para essa linha de entender a questão espiritual. Isso tudo começou a te puxar, né, para curar aquelas feridas da alma que hoje as pessoas falam, né, que tem essas curas existenciais. A gente vê aí constelação familiar. Naquela época não tinha. E hoje, né, vem que conforme a tua origem você pode carregar alguns traumas, esses traumas têm que ser curados para que você não faça uma repetição. A arte marcial, por tudo que se tem, né, ela vai curando a gente nesse sentido, que aumenta a autoestima, aumenta a perseverança, a luta do dia a dia. Nós estávamos falando até no início, né, o tatame da vida e na capoeira a roda da vida, né? E dá para ver muito bem no teu brilho de olho, assim, que realmente tu abraçou essa oportunidade, né? Que são os ambientes, né, mestre? Sim, os ambientes que a gente vai experienciando, eles fazem total diferença na nossa vida. E nós temos que escolher que caminho nós vamos seguir, né? Eu sempre digo que a vida é o nosso maior mestre. Então, quando você olha para a sua vida, ela está dizendo como que você está conduzindo. E se você quer mudar isso, depende de você tomar essas decisões, né? Superar as adversidades da vida. Eu mesmo passei por muitas dificuldades ao longo da minha vida, né? Muitas dificuldades. Mas eu sempre procurei tirar das dificuldades uma lição, né? que foi transformando a minha vida, e que me formou na pessoa que eu sou hoje. E essas aí são as oportunidades e são as formações. Por exemplo, eu sempre digo, né, a gente nunca perde. A gente nunca perde. Porque na competição é assim, né? Uhum. Tu vai lá, tu treina para subir em cima do tatame, o outro lutador também ele treinou, e se tu perdeu, tu ganhou experiência. Né? Porque tu ganha experiência para te voltar de novo. Sim, com certeza. E essas competições na vida, de repente uma analogia, que de repente até tu pode explicar bem melhor, né? Quando a gente entra pro tatame da vida e você perde lá, você tem que voltar a treinar de novo, você não pode desistir. É como se perdesse um relacionamento, é como se você perdesse uma faculdade, como se você rodasse de ano, ou perdesse um trabalho. Isso é a luta da vida aqui. A academia, né, do taekwondo, ela vem dos conceitos orientais, então ela é muito simbólica. Por exemplo, a academia em coreano, a palavra é dojang. Do quer dizer caminho, jang é lugar, então por isso se chama taekwondo, karatê-do, judô. Do quer dizer caminho, a via espiritual da arte marcial. E jang é lugar, então a academia é o lugar para treinar o caminho. Então quando você chega na academia de arte marcial, o propósito inicial é que ali você chega em um lugar de autoaprimoramento. Aprimoramento físico, aprimoramento mental e espiritual. Por isso na academia você não pode falar palavras, né, palavrões, você não pode ter uma postura desleixada, você não pode, né, agir de forma incorreta.
Então você tem que ter toda uma atitude que vai formando. A postura física que você vai aprendendo a adquirir, vai fazendo que a correção da postura do golpe tem a ver com você corrigir a tua mente, ter uma postura correta, uma vida reta. Então a academia é um lugar onde você vai aprender as coisas e vai desenvolver valores. Uma academia tradicional de artes marciais, que não tem um viés tão esportivo, um viés tão comercial, ela vai trabalhar valores, honra. Então, por exemplo, você quer mudar de faixa na academia, você não vai ganhar a faixa, você conquista a faixa. Então você ensina que você tem que fazer por merecer, a meritocracia. Não é a pessoa, ganhou a faixa. Não, ele tem que lutar pela faixa dele. Então ele tem que ter disciplina, ele tem que cumprir os horários, ele tem que ter assiduidade, ele tem que ter empenho nos treinos, ele tem que ter respeito na academia, ele tem que ter uma conduta correta fora da academia. Então são uma série de valores que são transmitidos através da prática da arte marcial tradicional. E tudo isso vem da postura, né? Como é que você consegue fazer tudo isso hoje, nos dias de hoje? Porque eu vou te contar, a gente tem uma missão, né? Porque nasce com um propósito, né? Mas assim, fala pra mim assim, mestre, o que mais teve na tua vida agora, né? Assim, o que mais você teve que superar? Tu teve algumas perdas familiares, tu teve alguns problemas assim, e isso tu usou a arte marcial, usou tua disciplina de vida, porque tem muita gente passando por vários tipos de problema hoje, sim, entendeu? Problemas de família, problemas familiares, perderam algum parente ou perderam um trabalho, e isso é algo interno, que as artes marciais, né, faz com que a gente consiga ficar mais resiliente, pode-se falar. Sem dúvida. Ou mais forte, né, na sua mentalidade. E o que você utilizou? Qual foram as ferramentas, né? Porque tu é uma pessoa bastante espirituada, né? Até a gente... Agora, Samu, vou ter que falar por aqui, eu chamava o André na faculdade de Buda. Entendeu? Nós fizemos faculdade junto, né? Educação física. Educação física, né? Porque isso é uma coisa muito bacana também. Porque são poucos profissionais de educação física, de luta, que têm educação física. Isso. Mas eu já estou fazendo duas perguntas ao mesmo tempo. Mas assim, ó, pra gente descontrair, né? Porque a gente brinca bastante, né, mestre? É verdade, é verdade. Somos amigos de muito tempo. E antes nós éramos professores. É isso. Desde a época que a gente era professor, a gente é amigo, né? E daí o que acontece? O que fez assim você? Sobre sobre as dificuldades que eu passei. Dificuldade, porque muitas pessoas que estão assistindo esse podcast agora, que estão assistindo, pode ter muita gente aí fora aí que está precisando de uma... Porque tu é campeões da sua própria história. Eu tive muitas dificuldades ao longo da minha vida, enfim, em função da minha origem, em função de eu ter que trilhar o meu caminho sozinho, né, construir as minhas coisas com as minhas próprias pernas. Talvez uma das maiores dificuldades que eu passei foi o próprio fato de eu escolher o taekwondo como minha opção de vida e de trabalho. Então eu fui buscar ao longo da minha vida, como fui entendendo que eu era bom nisso, eu pensei que isso podia ser a minha profissão. E aí eu fui buscando um caminho, sem saber muito no início como fazer, mas eu fui atrás. Então eu morei em Porto Alegre, em Florianópolis, em Rio Grande, em Blumenau, em várias cidades, buscando me estabelecer com academia, com treinamentos, com mestres. E aí teve uma vez que eu morava na cidade de Florianópolis e surgiu uma oportunidade para mim dar aula sozinho, porque até então eu tinha aula com a minha irmã, com o meu ex-cunhado, e a gente treina a academia junto. Então foi o momento onde eu fui abrir minha primeira academia sozinho. E aí surgiu a oportunidade de eu sair de Florianópolis e morar em Tijucas, que é uma cidade lá de Santa Catarina, próxima a Florianópolis. Uma cidade muito legal. E aí então eu fui para lá, eu tinha como se fosse hoje, por exemplo, eu dava aula numa academia pequena lá de Florianópolis e fiz a minha rescisão e recebi como se fosse R$200 assim. E a minha irmã tinha uns filhos pequenos e estava também com dificuldades financeiras, então eu dei mais ou menos R$100 para minha irmã, metade para ela ajudar com as crianças, e com R$100 eu fui para morar em Tijucas. Então eu morava na academia e tinha aquele dinheiro para mim me estabelecer, e eu tinha que conseguir aluno, porque senão eu não tinha nem o que comer. Então eu fui para lá e eu dormia na academia, né, num espacinho que tinha lá, um colchão no chão. E nessa época eu já era membro da Seiichi Noye, que é uma filosofia de vida, que ela fala muito sobre a gratidão, sobre você reconhecer
você ter uma visão otimista da vida, você sempre procurar ver o melhor das coisas. Então, naquela época daí, eu trabalhava, deitava no colchão e agradecia, muito obrigado esse colchão que eu posso dormir, muito obrigado essa coberta que me aquece, né? Então, legal. Tinha muita gratidão. E eu comecei a trabalhar com muita vontade, fazendo demonstração, treinando na academia, e aí eu tinha que conseguir aluno, né? Porque a necessidade faz você dar o melhor de você e você ter que, não tem, olha, se eu não trabalhar eu não vou conseguir comer. Então isso é uma coisa muito, muito significativa, né? Você tem que dar o teu 100% ali, você não pode, eu vou fazer mais ou menos. Não, se tu fizer mais ou menos, tu não vai comer. E aí, olha como que Deus, o destino e a vida, elas são maravilhosas. Aí eu consegui meu primeiro aluno, e aí, adivinha, mestre, qual era a profissão desse meu primeiro aluno? Quero que tu me diga agora. Imagina, o que ele fazia? Vou tentar, vou fazer uma contada. Chuta aí. O contão deu, vou entrar... Pô, eu sou mestre de capoeira, não sou adivinho, né? Tá louco. Olha só, vamos jogar as cartas aqui. Vamos jogar a carta aqui, vamos ver. Esse meu primeiro aluno, ele era justamente dono de um restaurante. E aí eu fiz um combinado com ele assim, vamos fazer uma permuta. Eu vou mostrar lá, tu treina, nós fizemos uma negociação assim, né? E aí foi um momento muito legal, porque daí eu ia, né? Então eu almoçava lá, então era buffet livre, então eu comia muito, comia, fazer reserva de energia ali. No almoço tu ia lá fazer aquele pratinho de pedreiro. E no horário, e de manhã e à noite eu comia pão, leite e banana, que era uma coisa barata e era uma coisa nutritiva. Mas eu voltava do almoço, a academia não tinha ninguém, eu fechava a academia e eu fazia a oração da Seichonoye e agradecia a Deus que eu tinha comido naquele dia. Então a gratidão que eu aprendi na Seichonoye, né? E você reconhecer tudo como muito maravilhoso, seja o lugar que você dorme, seja a comida que você tem, isso foi a base do meu sucesso atual, de fazer as coisas com muito amor, com muita dedicação e também com muita gratidão. Foi um período muito difícil da minha vida, mas ele me ensinou tanto, né? E me trouxe hoje eu sou uma pessoa muito próspera, graças a Deus, tenho vários investimentos imobiliários, financeiros, né? Minha vida é muito próspera, graças a Deus, em todos os sentidos. E esses ensinamentos que eu tive lá, de não olhar, eu podia ficar me lamentando e reclamando, mas eu fui sempre olhando para aquilo que eu precisava fazer e para onde eu queria chegar. E eu lutei e o período que eu tive lá, eu tive muitos alunos, foi muito bem sucedido lá naquela cidade também. E depois, mais tarde, fui convidado para ir para Porto Alegre para trabalhar com o mestre Teboli, que foi o mestre que introduziu o Taekwondo no Rio Grande do Sul. Então, eu só cresci. Mas a gratidão que eu aprendi, né, desenvolver isso na espiritualidade, de você olhar para a tua vida como um ensinamento, como uma experiência que você precisa para que você evolua espiritualmente. Aquilo não é um castigo de Deus, aquilo não é uma aprovação, aquilo é você vencendo a si mesmo, vencendo as tuas dificuldades, as tuas adversidades e mostrando o que você tem de melhor, né? Então esse momento da minha vida, né, que eu lembro hoje com muita emoção ainda, foi um momento muito marcante e que fez a base do meu sucesso atual. Bacana, mestre. Sabe que eu sempre tive uma admiração, como tem várias outras pessoas, como você também, né? Dá pra ver a tua emoção, assim, quando a gente fala, né, sobre isso, que às vezes as pessoas olham pra gente, olham pra você, né? Mas não sabem, assim, daqui a pouco, tudo aquilo que você passou para chegar até aqui, o processo. Muita gente me vê hoje, né, falou assim, o mestre André Rez, ele tá rico, o mestre André Rez, ele tá bem na vida, e vê a minha academia e acha que sempre foi assim. Mas sempre foi assim, são mais de 30 anos que eu dedico para o ensino do Taekwondo. Então eu dedico a minha vida toda, quase o tempo que eu treino, que eu ensino, quase 40 anos. A maior parte da minha vida eu dediquei para treinar, estudar, ensinar e me desenvolver no Taekwondo. Então eu dedico a minha vida toda para isso, né? Então, né, é uma diferença. Eu não sou... às vezes as pessoas falam assim, um professor, o mestre, que a gente estava conversando aqui, existe uma diferença, primeiro, de hierarquia, né? Que o mestre, ele atinge o título de mestre
porque é uma graduação que ele vai tendo, são graus da faixa preta no Taekwondo. Então o mestre, ele é o professor do professor, ele ensina os professores, não só os alunos, mas os professores. E o professor em geral, os professores que são somente professores, eles têm uma preocupação muito grande com a luta, com a parte física e técnica. E um mestre, ele tem uma preocupação muito maior. Além de ensinar muito bem a parte física, técnica, os golpes de arte marcial, ele tem uma preocupação muito grande de ensinar lições para a vida. Muito mais do que ensinar somente golpes. Que os ensinamentos do treinamento sirvam para que você possa ser uma pessoa melhor. A arte marcial tem como finalidade principal o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento do ser humano, você se tornar um ser humano melhor. Então que você aprenda através, o mestre quer ensinar para os alunos um caminho de vida. Então que a garra que você tem que ter para você treinar, que você leve isso para a tua vida. Que a determinação que você tem que ter no treinamento, que você leve isso para a tua vida. Que a humildade que você tem que ter no treinamento. Por exemplo, na arte marcial a gente faz muito a reverência, né? Sim. Que é o gesto de baixar a cabeça. A cabeça, simbolicamente, ela está mais alta no corpo, porque ela é uma parte muito importante, mais importante do nosso corpo. Sem morte cerebral, a pessoa morreu. Então a cabeça, ela simboliza a inteligência, o conhecimento, a sabedoria. Então, para os orientais, baixar a cabeça para alguém é um gesto máximo de respeito. Olha aí, hein? Então, tanto o mestre, que ele vai baixar a cabeça para o aluno, como o aluno para o mestre. Então, é um respeito mútuo que se tem. Então, os ensinamentos de um mestre são ensinamentos não só de você aprimorar o teu golpe, mas você se aprimorar como um ser humano, para que você vá para a sociedade alguém melhor. E mestre, assim, uma coisa que eu fico pensando, né? Porque uma pergunta essencial para você, né? Quando você olha o André Regis, né? O André Regis, menino lá do bairro, e agora tu vê assim o mestre André Regis, que estava na Coreia, né? Tava lá na Coreia, no berço do Taekwondo, né? Como é que tu consegue ver tudo isso e essa linha de vida, né? De você estar lá na Coreia daqui a pouco, disso que você passou, de você dormir no tatame, de comer pão com banana, porque eu vou te contar um episódio meu. Eu também comi pão com banana escondido na Gare. Comi muito pão com banana escondido na Gare e do tempo que tinha 1,99, lembra? Rapaz, foi uma época assim, em 99 ali, em 2000, pá. Eu brinco com meus alunos dizendo que isso é Nelson Rodrigues, a vida como ela é. A vida como ela é, né? Porque quem vê stories não vê corre, né? Essa é brincadeira. A questão da Coreia foi um momento muito especial da minha vida. Porque quando eu era criança, justamente o mestre falou muito bem, eu tenho essa lembrança de eu ser criança e eu treinar Taekwondo. E a Coreia, como é o país de origem do Taekwondo, então sempre foi um sonho de infância para mim conhecer a Coreia. Mas era algo muito distante, porque a Coreia é literalmente do outro lado do mundo, né? Tu demora entre mais ou menos 30 horas para chegar na Coreia. Eu geralmente vou pela Europa, então mais ou menos 12 horas até a Europa, mais 12 horas, mais o espaço aéreo, então você demora mais 30 e poucas horas para chegar na Coreia. Então é longe e é uma viagem cara também. Então era uma coisa impossível para mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, assim, imaginava, era um sonho de infância. Então, 2010 foi a primeira vez que eu fui para a Coreia, depois eu fui várias vezes, né? Graças a Deus, tive a oportunidade de várias vezes para a Coreia. Foi uma realização de um sonho de infância. E eu poder ir para a terra onde nasceu o Taekwondo, treinar com os melhores mestres do mundo, os mestres que escrevem os livros, os mestres que deram origem à arte marcial, foi profissionalmente foi uma coisa ímpar, né? Eu vejo hoje tem muitos amigos, mestres e professores de Taekwondo que têm o sonho de ir para a Coreia também e nunca conseguiram, porque não é uma coisa tão simples. Mas assim, foi uma realização de um sonho. E também ela abriu a minha mente para muitas outras coisas que eu não conhecia, né? Então foi
a visita na Coreia, a minha primeira visita na Coreia foi realmente a realização de um sonho e um marco profissional, porque também nessa primeira vez que eu fui para a Coreia, eu fiz o curso de mestre internacional, porque existem muitos mestres, né, dentro do Taekwondo, e para você ser mestre internacional, você tem que fazer esse curso de mestre, que geralmente acontece na Coreia mesmo. E aí você tem que você tem algumas semanas de aulas teóricas e práticas, não você fica o dia todo. Uma certificação como certificado que vai indicar que você é um mestre de verdade dentro dos parâmetros coreanos. Isso, inclusive para você dar aula na Coreia, você tem que ter esse título de mestre internacional. Então, tu faz o curso e depois faz prova teórica e prática, e eu fui aprovado, né, para mestre. Então, aí eu recebi o título de mestre internacional, que significa que eu posso dar aula em qualquer lugar do mundo, inclusive na Coreia. Então, é um título muito especial que eu tive, né? Então, ao mesmo tempo que eu realizei o sonho de infância, também profissionalmente eu me qualifiquei muito, né, com essa visita à Coreia. E aí isso também impactou muito o meu trabalho. Outra coisa, você criou um método, né? Você tem um método de ensino André Regis, né? Isso. E o que isso hoje ajuda, assim, na sociedade? Que tu também tem um projeto social, né? Sim. Tu tem um projeto social que você utiliza o método do Taekwondo como ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional de jovens de periferia. Isso. E também da tua escola, né? Isso. Então, um método que eu desenvolvi chama André Regis Taekwondo System, né? Que é o meu método de ensino. É um método que basicamente ele utiliza dois pontos. O primeiro é o conhecimento da educação física. Então, quando eu estudei educação física, eu entendi que todo mundo poderia treinar Taekwondo, desde que eu fizesse adequação à fase de desenvolvimento da vida. Então, crianças, adolescentes e adultos. A criança de 4 a 6 anos está numa fase de desenvolvimento, a criança de 7 a 13 anos outra fase, o adolescente, o adulto, a pessoa que tem 40, 50, 60 anos, cada fase da vida, ela fisicamente, hormonalmente ela vai mudando e mentalmente ela vai mudando, então eu não posso prescrever o mesmo treino para todo mundo. Então esse método ele se baseia nos conceitos científicos da educação física e no conhecimento tradicional da arte marcial. Então a associação desses dois métodos criaram o método André Regis Taekwondo System. A partir disso eu desenvolvi programas de treinamento. Tem o programa Pequenos Ninjas para criança, o Bem-Estar para adulto, o Fórum Homem para mulher, o VIP, que são aulas personalizadas, o Black Belt. Então são os programas, eles contemplam as diversidades de faixas etárias e os momentos da vida de cada pessoa. Então esse programa aqui, esse método que eu desenvolvi, criei os programas, eles são aplicados tanto na minha academia, que ela é uma academia, né, enfim, que tem como objetivo de, eu busquei também bastante estudo da parte de gestão empresarial também. Então eu entendi que o meu trabalho não é digamos o produto do meu trabalho, né, não é o que eu trabalho não é a luta, o que eu trabalho é a saúde e educação. E a Taekwondo é o método que eu desenvolvo, que eu utilizo para melhorar a saúde e educação das pessoas. Então o meu serviço, dizendo assim, meu produto, né, não é luta, o meu produto é saúde e educação. E o Taekwondo é a forma que eu utilizo. Então, tanto na academia, como nós temos um projeto social, que ele acontece no bairro Dona Júlia, que é um bairro de periferia de Passo Fundo também. Ele acontece junto com a igreja presbiteriana. Então, a igreja cedeu o espaço e providenciou tatame e tudo mais, e nós providenciamos os recursos humanos, os professores, a equipe, eu mesmo e as pessoas que vão, que fazem um trabalho totalmente voluntário, totalmente gratuito também, para crianças pequenas, crianças maiores, e as aulas acontecem todos os sábados de manhã na sede da igreja, no bairro Dona Júlia. E a família, né, que maravilha, vendo tu falar, né, mestre, é uma coisa muito bacana, sabe, meu amigo? Porque é um brilho, né? Eu também tenho eu te digo isso porque a gente está falando da luta e o que a luta transforma, né? Eu sempre falei assim, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando sobre luta, a gente está falando sobre treinamento. Mas que treinamento? É um treinamento para a vida. Para a vida. O treinamento da vida, né? O que você faz? A gente transforma a vida. Você transforma vidas. E transformar a vida, semear vidas, né? É algo que lá na frente a gente olha assim, se transforma uma sociedade diferente. Você viu
é lógico, eu nunca fui para a Coreia, mas assim, na Coreia a criança aprende desde criança a arte marcial. Sim. Para formar seu caráter. Né? Sim. E o que tu acha que aqui no Brasil seria interessante termos nas escolas assim um programa que fosse arte marcial nas escolas, né? Tu acha que você pensa a respeito disso, mestre? A arte marcial ela é extremamente rica de valores para a formação do ser humano. E a infância, por si só, é um momento que a criança está ali, ela está ali pronta para aprender, pronta para se desenvolver. Então ela precisa de bons estímulos, de boas orientações. O trabalho com crianças que eu realizo é um trabalho muito legal. Hoje a gente vem com esse momento da sociedade, que a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, muitas transformações. E aí muitas crianças e muitos pais, eles se encontram de certa forma um pouco perdidos na educação dos filhos. E a academia, ela é uma ferramenta de educação incrível. Por exemplo, hoje eu vejo que as crianças, elas são muito impulsivas, né? O ser humano, ele é desenvolvido em id, ego e superego. E a criança pequena, ela é muito id, né? Eu explico isso, ela é muito impulso. Ela vê alguma coisa, ela quer pegar, ela quer falar, ela quer fazer. Então ela não tem o ego desenvolvido, não tem essa capacidade, a mediação da criança com a realidade. Ela não sabe aquilo que é certo, que é errado. Então ela vai sair correndo, vai atravessar a rua, ela vai colocar a mão no fogo, ela vai se atirar do prédio, ela vai se atirar na piscina sem saber nadar. Então ela não sabe não só questões de segurança, como questões de educação. Como que eu devo conversar com outra pessoa, como que eu devo me portar num determinado ambiente. Então, quem tem que fazer essa função de ser o ego da criança, de ser o mediador da criança com a realidade, são os pais e os educadores. Então, a academia, ela faz essa função de ensinar as figuras de autoridade, né? O mestre, o professor, os pais, são figuras de autoridade. Hoje se perdeu um pouco essa questão da hierarquia. Existe a teoria sistêmica que ela fala sobre a ordem que existe. Então os pais estão acima dos filhos. E muitas vezes os pais, por amor, com muito amor e pouca sabedoria, colocam os filhos acima dos pais. E aí se inverte uma ordem natural do universo. E aí isso gera problema. Então, na academia a gente trabalha muito com isso com as crianças. Existe uma ordem, existem ordem, disciplina, respeito. Então, a posição... Tu tem que fazer as coisas, conquistar o teu espaço, o teu lugar. Então, a academia, para controle dos impulsos, né? Você aprender a ganhar, a perder, a esperar a tua hora, esperar a hora de tomar água, esperar a hora. Então, pedir licença para entrar, licença para sair, são noções simples de convivência social que vêm sendo perdidas ao longo do tempo. Então, o controle dos impulsos. Outro ponto muito importante da educação de crianças. Hoje eu escuto dizer, todo mundo me diz assim, as crianças têm baixa tolerância à frustração. Toda criança tem baixa tolerância à frustração. Mas, gente, se você não frustrar o teu filho, ensinando ele que não é tudo exatamente do jeito que ele quer, que ser humano você vai entregar para o mundo? Então a criança tem que aprender, não é tudo, não é tudo como você quer. Tem a hora de fazer as coisas. Então, ensinar a criança a ser mais tolerante, desenvolver a fibra moral e a fibra emocional de a criança não ser uma criança tão frágil. As crianças hoje têm as coisas muito fáceis, muito acessíveis, então ela não precisa ser combativa, ela não tem que lutar pelas coisas, ela não tem que desenvolver essa força interna que está dentro dela. Isso é o mais preocupante, é isso, que a criança ela tem capacidade, ela tem força, ela tem inteligência. E muitas vezes o pai, como eu disse antes, muitos pais por amor, mas pouca sabedoria, menospreza os seus filhos achando que ele é fraquinho, que ele não consegue, que ele não faz nada. Então, ensinar, colocar uma meia. Tem criança que não sabe colocar o calçado, colocar o chinelo, colocar uma meia, colocar a roupa, tirar a roupa, entendeu? Então, desenvolver a autonomia da criança. Então, a arte marcial ela é rica de ensinamentos para formar a postura, a atitude, a ordem e a força interna da criança. Então, eu sou apaixonado por isso. Quando eu falo com muita paixão, porque eu amo o que eu faço, claro. Né? O Confúcio dizia, encontre um trabalho que lhe dê prazer e você nunca mais terá trabalho na vida. Então, eu faço isso com muita paixão. E é tão legal tu ver a transformação que uma criança tem com o treinamento,
que isso me motiva muito a continuar fazendo meu trabalho. Mesmo que eu faça isso há muitos anos, eu ainda tenho essa alegria de fazer aquilo que eu faço e ver a transformação na vida das pessoas. Eu vejo isso que você está falando aí, mestre. É muito gratificante, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, o jovem hoje, a gente está com uma sociedade, né, com vários problemas sociais por pessoas frágeis emocionalmente. Exatamente. Então, quanto mais a pessoa se antifrágil emocionalmente, vamos criar o quê? Crianças fortes para não punir os fracassados do amanhã, né? Então, educar crianças e fortalecer essa musculatura emocional, essa musculatura espiritual, essa musculatura de sociedade, vamos ter com certeza homens lá na frente mais responsáveis e com os códigos de honra das artes marciais. Porque muitas vezes falam assim, o que é nós colocar, como você está falando agora, vamos colocar homens numa sociedade com maturidade de assumir a autorresponsabilidade. Aí você vê hoje, né, um problema que a gente tem muito grande hoje, o feminicídio. O feminicídio nada mais é do que, lógico, tem uma forma estrutural de uma sociedade, mas hoje homens que não conseguem se frustrar com o não. Sim. Quando uma mulher diz um não para um homem, que eu não sei se é homem, né? É moleque. Ele não consegue assimilar essa frustração, como se ele tivesse entrado num ringue, né? Levado um pau, né? É isso aí. E daí ele vai parar, vai sair do ringue, vai lá fora e vai dar um tiro no adversário dele, porque o adversário dele ganhou dele, estava mais preparado. Então, eu trago isso para a vida, porque a arte marcial foi minha filosofia de vida. De você ter que treinar, você tem que estar sempre bem preparado. Ah, eu não tô indo para a competição, mas você está preparado. Sim. Ah, eu vou ser mas você está preparado. Daqui a pouco você vai estar preparado não para o tatame da competição, mas é o tatame da vida. E eu penso que isso que você acabou de colocar aí é algo, sim, que a sociedade precisa construir mais homens. Quando eu falo homens, não estou falando de gênero, homem e mulher, né? Como construir homens antifrágeis. Até eu li um livro, né? Antifrágil. Como se tornar antifrágil. Eu gosto de algumas literaturas, né? E esse livro foi um livro muito importante porque mostrou, né, isso que você está falando sobre as artes marciais, de você superar a adversidade. Porque você vai ter, sim, problemas. Lá, quando você era criança, você não se misturou com aquelas pessoas que estavam lá. Não é que você não queria se misturar, é que tu tinha um propósito, um caminho, né? E esse caminho fez com que se tornasse hoje um dos mestres. Eu digo que hoje, né, dentro da região sul aqui, ou dentro de Passo Fundo, aqui no território, você é o mestre de taekwondo mais conceituado que tem aqui nessa região, né, mestre? Sem dúvida, eu sou um mestre muito reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil todo também, né, porque esse é meu título internacional, e eu venho ao longo do tempo desenvolvendo também essa visão profissional. Então a Faculdade de Educação Física ela me ajudou muito no desenvolvimento dessa questão de eu escolhi. Tem pessoas que ensinam artes marciais e tem outras atividades assim, e eu escolhi como minha profissão. Então eu entendi que eu precisava me profissionalizar em todos os sentidos. Então depois que eu me formei em Educação Física, eu vi meus colegas pensando assim, vou fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, em Treinamento Esportivo, em Biomecânica, alguma coisa mais técnica. E eu entendi que naquele momento da minha vida que eu precisava estudar a gestão empresarial. E eu fiz essa mudança. Então uma boa parte da minha vida profissional se dedicou a ser atleta. Eu fui atleta durante muitos tempos. Depois me tornar um professor. E depois outra parte da minha vida que tem a ver com o meu desenvolvimento, né, integral. É como eu ser um empresário, né? Um empresário das artes marciais. Então, de eu ser um gestor de academia, de eu ser um empreendedor. O CEO, né? Tem um CEO hoje, então o CEO da tua empresa. E hoje, né, eu estou desenvolvendo esse modelo de negócio, né? Com a arte marcial. E eu consegui ajudar outras pessoas que tinham academia também, que estavam com dificuldades, a se desenvolver, né? Melhorar a academia e ter sucesso com a academia.
E hoje eu tô, além das aulas normais de taekwondo, além do meu trabalho, eu tô finalizando, formatando a minha mentoria, que eu vou ser mentor de professores, de mestres de academias de artes marciais e educação física, para que você possa trabalhar com uma coisa que você ama, mas que você tenha sucesso. Eu estava desenvolvendo isso na minha mentoria, e aí é uma frase que assim, que quem treina arte marcial tem muita paixão, só que a paixão sem gestão gera frustração. É o que vi muitas pessoas que trabalhavam com academias de artes marciais tendo que fechar os seus negócios porque não conseguiram dar conta de gerir o negócio, porque a academia ela é uma coisa que tu faz com paixão, mas tem que ser feita com profissionalismo, né, com entendimento. Então essa visão profissional, né, é uma visão muito importante para que tu possa oferecer o melhor para os teus alunos, né? Então quando pensa em técnica a técnica do golpe, a técnica é a melhor forma de fazer alguma coisa, de forma mais eficiente, de forma mais rápida, de forma mais bem sucedida. E a técnica de gestão, né, no caso, é a melhor forma de você gerenciar a academia, de você oferecer o melhor, pensar no bem-estar dos seus alunos, né, na estrutura física, a metodologia de ensino e o próprio sistema de gestão mesmo. Então é um momento da minha vida que eu estou direcionando também para isso. Como há muitos anos eu tenho uma academia de sucesso e ela dá certo e cresce cada vez mais, hoje eu me vejo na posição de conseguir ajudar os meus colegas de profissão a também terem academias de sucesso e oferecerem o melhor para os seus clientes também. Penso que isso que é a maior sabedoria, né? O conhecimento ele deve ser multiplicado. Conhecimento que não é multiplicado não é conhecimento, né? É retenção de conhecimento, né? Aí se torna como uma obesidade de conhecimento, né? Boa, mestre. É uma obesidade de conhecimento. Eu penso que quando você tem um conhecimento e você consegue multiplicar esse conhecimento com várias outras pessoas, isso faz com que você plante mais sementes e as sementes vão dar fruto lá na frente. Porque essa sistemática que você está falando hoje, mestre André, faz com que eu fique pensando assim, que o ser humano hoje, a arte marcial me ensinou isso, que você transita. O mestre de arte marcial, ele transita em todos os meios. Ele se torna um empresário, né? Um empresário do mundo. Porque tem várias pessoas lá dentro. Isso que você está falando para mim agora é fantástico. E como que você vê assim que podem ser desenvolvidos essas outras características de empreendedor? Você falou uma coisa que me faz lembrar agora, tá? Eu entrei muito nessa parte de relações humanas, entender o ser humano, como ele funciona. Eu fiz Enneagrama, Dale Carnegie, fiz também essa parte de gestão de empresa, um monte de coisa, né? E foi abrindo meu leque. Então eu comecei na arte marcial e a arte marcial me leva para ajudar as artes marciais também. Uhum. Mas como que você vê hoje isso dentro do contexto? Como que você vê que podem procurar você hoje, né? Mestre André Regis, o mestre do Taekwondo, o empresário e o CEO? Eu fiquei refletindo sobre essa questão desse novo momento da minha vida profissional também, e eu vi que isso fez todo sentido para mim. E tem a ver com a minha história original lá, com as minhas dificuldades, porque as pessoas falam várias coisas, mas não tem nada mais difícil que você ter dificuldade para você comer, para você viver, para você, né, existir, para você estar no mundo. E talvez esse meu projeto ele está relacionado com isso, que como resultado disso é a geração de riqueza e valor. Riqueza para os empreendedores que vão, né, ter um resultado financeiro e vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar impostos, né, que isso gera toda uma cadeia de riqueza. Sim. E valor para os alunos que vão ter professores e mestres mais qualificados, entendendo que o aluno, além de ser o aluno, ele é o teu cliente, e que hoje o mundo mudou e que a forma de ensino também tem que mudar, que tem que atender essas necessidades da sociedade atual. Não tem que ser guerreiro. Isso, tu tem que ser um guerreiro do mundo atual, né? Aí. Isso, tem que ser um guerreiro. Tu tem que trazer, hoje eu comento isso. Hoje em dia as pessoas não andam brigando na rua, lutando na rua. Então para que serve a arte marcial?
né? Não serve para nada. Não, ela serve sim. Ela serve para você melhorar a tua saúde física e emocional. E também ela serve para que você traga os ensinamentos da arte marcial para a tua vida. É o que se fala há muito tempo do Sun Tzu, da arte da guerra. Então as lições da arte marcial elas servem para... Você pega a sociedade oriental, o Japão, a Coreia, a China, os orientais... É um povo que é muito desenvolvido, que é um povo muito para frente, um povo que cresce muito também, porque eles usam os ensinamentos da arte marcial para o mundo dos negócios e para a vida deles. Ótimo. Então, a honra, a disciplina, o respeito, conceito simples, tem o conceito Kaizen, né? Você melhorar, fazer cada dia uma coisa melhor. Imagina você acrescentar, cada dia eu fazer uma coisa melhor, cada dia eu tenho que melhorar alguma coisa. Então são conceitos orientais que vêm que uma sociedade que tem 2, 3 mil anos de história, tem muito para ensinar. Então a gente tem que aprender com isso e transferir isso para a nossa sociedade. Eu penso que por eu ter passado essas dores dos professores de artes marciais, eu sei o que é. Eu vi meus professores quebrando as academias, tendo dificuldade para sobreviver. Uma vez eu estava em Porto Alegre e um amigo falou assim: mas vocês não são organizados na academia de vocês, o jeito que vocês lidam com as coisas, vocês trabalham de dia para comer de noite. Isso é uma coisa que não dá para ser. E eu era adolescente naquela época, não era dono da academia, eu só treinava e ensinava. E eu fiquei pensando, poxa, é verdade, a gente precisa melhorar isso, mas ninguém sabia como. E na verdade é o conhecimento, né, de gestão mesmo, de você... as pessoas da arte marcial, elas treinam o golpe, treinam a técnica, treinam o gesto esportivo. Elas dedicam muito tempo para isso, mas elas não dedicam tempo para entender como funciona o seu negócio. Porque uma academia, ela é uma empresa, ela é um negócio. Então você tem que entender não só do golpe. E aí as pessoas, eu já falei para a pessoa, procura o Sebrae, procura, né, várias organizações que trabalham na gestão empresarial. E as pessoas não vão procurar, porque elas têm aquilo enraizado delas de seguir o modelo que ela acha que se ela aprender melhor o golpe, ela vai ter mais sucesso na vida. Só que não vai. Ela tem que dominar o golpe, tem que dominar a técnica, mas ela tem que dominar a sua empresa como uma instituição que está ali para gerar resultado financeiro, para gerar bem-estar social e para gerar valor para as pessoas. Então eu tenho certeza absoluta que toda a experiência que eu tenho de ver os meus professores e eu mesmo passar ganhando e errando e perdendo dinheiro e fazendo certo e fazendo errado, eu consegui sistematizar um modelo de gestão que ele é muito eficiente e eficaz para as academias e que com certeza trará um resultado muito efetivo no sucesso da empresa e, como eu digo mais uma vez, no bem-estar dos alunos. Bacana, mestre. E assim, nós temos aí... se a gente ficar aqui, a gente vai ficar uma semana. Dias falando. Porque é muita história, muita coisa. Mas tudo isso aí também tem a ver, assim, o sucesso, né? Você que vem numa parte espiritualizada, né? Eu também acredito nessa parte de espiritualidade. Penso que é muito importante também para ter o sucesso, né? Para muitos o sucesso é o dinheiro, para outros o sucesso é a família, para outros o sucesso é o networking. Eu aprendi muito a fazer network, né? Eu tenho assim acessos, né? Porque isso é acesso, acesso. Porque muita gente não consegue progredir porque eles não conseguem manter seus acessos. Verdade. Né? Porque pessoas são paredes ou pontes para o teu sucesso. Da forma, né? Eu sempre tenho uma palavra que eu sempre digo, né? O teu talento, que é os movimentos, golpes, eles te colocam à frente dos reis. Mas o que faz você estar ceando, ou comer, ou jantar, ou tomar café com os reis e com a família dele, é o comportamento. E esse comportamento vem através de muito treinamento. Com certeza, hoje, o mestre André Regis, né, que está hoje aqui na minha frente, que esse homem de sucesso, esse mestre de sucesso das artes marciais, ele passou por vários processos, né, de lapidação, né? Então, eu só tenho que agradecer, porque a gente está chegando ao final aqui, né? Porque a gente vai até outro dia. Então, eu quero agradecer você por ter dado esse tempo. Eu sei que a tua vida é bastante corrida. Família, alunos, reuniões e negócios, e nós aqui, né? E hoje nos encontrando como mestres, né? Mais maduros, né? Isso.
E estar conversando com você é um grande prazer, tá, mestre André Regis? É um prazer e uma honra para mim estar aqui, poder falar sobre o que eu amo com um mestre muito respeitado e reconhecido como o mestre Reinaldo, e com um amigo também, né, que a gente se reconhece e tem uma história de vida parecida, uma história de luta, uma história real, né, de vencer a adversidade e ser o mestre, o campeão da nossa própria vida. Eu quero deixar aqui um presente muito simbólico aqui, que é um preceito da Seichonoye, que são mensagens positivas que a gente deve, eu acredito que a gente deve alimentar a nossa mente todo dia com mensagens de luz, de otimismo, de esperança, que a gente possa fazer a diferença no mundo, né? Não só fazer peso, mas fazer a diferença no mundo de forma positiva, assim, né? Então, essa palavra é muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder falar para as pessoas, né, sobre a minha história, sobre a arte marcial que eu amo e sobre algumas coisas que eu aprendi na minha vida. Me traz muita alegria, né? Me traz muita satisfação de poder estar aqui falando sobre isso. E para encerrar, talvez deixar aqui para... Não, eu quero que tu deixe uma mensagem, mestre. Quero que deixe uma mensagem, lógico. Quero uma mensagem tua de impacto forte, porque tu é um cara que eu sei assim, ó. Mas aqui, pessoal, olha só que maravilha, hein? Isso aqui eu vou... Isso é uma coisa maravilhosa. Até tem mensagens aqui. Tem. Né? Eu vou abrir aqui. Abre. Eu vou abrir aqui, né? Do jeito carinhoso. Isso aí. Do jeito carinhoso da energia, vida. isso aí. Do jeito carinhoso da vida, né? Porque tem que ser, né? Isso aí. Mostrar aqui. Aí, ó. Aqui é o fato real. Né? Hoje é dia... Hoje é dia... Não, mas hoje é de todo mês, né? Tem todo mês. Hoje é dia 20... Dia hoje? Dia 21. 21. Dia 21. Mensagem do dia. Olha só, tu falou de gratidão, né? Tudo fica como deveria ser quando somos gratos. As pessoas e as coisas. E eu sou grato pela tua vida e sou grato pela tua amizade. Sou grato também pela tua amizade aí, Samuel. Tá, Samuca? Olha aí, pegou bem no dia de hoje, olha aí, ó. Olha aí. Muito bacana. E talvez, mestre, então, como mensagem final para as pessoas, né? Comece com o que você tem, e comece com tudo que você tem, agradeça as coisas que você tem para que você possa crescer mais. E talvez a coisa mais importante da vida é você ser um lutador. Mas não ser um lutador de você ter que ficar dando golpes nas pessoas ou batendo nas pessoas, mas lutar pelo que você quer. Tenha sonhos grandiosos. Tudo que de real existe nesse mundo, de valor, surgiu da mente daquelas pessoas que tiveram a coragem de sonhar. Quando você tem um sonho, a pessoa chama talvez de louco, de maluco, de lunático. E quando você realiza o teu sonho, você faz algo grandioso, elas chamam de gênio. Então, tenha grandes sonhos, né? Comece com o que você tem na sua vida, não importa aonde você está, não importa de onde você veio, o importante é onde você quer chegar. Use os seus sonhos como um trampolim para o teu sucesso. Tem uma frase que as pessoas gostam de dizer, que eu acho bacana também, é que quando você tem um sonho, o teu sonho tem que ser grandioso. Você deve mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai ficar entre as estrelas. Então tenha sonhos grandiosos e acredite em quem você é. E tenha como seu principal amigo e aliado Deus, né? Se tem uma coisa que faz a diferença na nossa vida, é Deus. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, ele é resultado da ação de Deus na minha vida. Então tenha Deus como seu principal aliado para o teu sucesso e para você fazer a diferença no mundo. Então temos aqui hoje no Campeões Cast, finalizando esse Campeões Cast hoje com esse grande profissional, com esse grande mestre André Regis Taekwondo, um campeão da vida e um campeão da verdadeira Reinaldo. História. Muito obrigado, mestre Reinaldo. É um grande prazer estar aqui e uma grande honra também. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto.